Livros lidos até o momento em junho de 2026, então de janeiro a junho de 2026. O primeiro livro que eu terminei no ano foi Amanhecer na Colheita, eu terminei ele no dia 9 de janeiro. E, cara, que livro bom! Meu Deus do céu, eu gostei bastante. Não foi... Eu li A Mulher de 30 Anos, e é um livro clássico, e eu achei ele bem difícil. Fiz um pouco depois, e aparentemente é uma junção de textos, então a narrativa ela não é tão coerente. Em alguns momentos eu fiquei, sim, confusa, mas de maneira geral eu gostei bastante de conhecer esse texto do Balzac. A Montanha do Poder, que é um livro infantil. Tô aqui com meu caderno. A Sombra do Vento, que é um livro de uma série, que acho que, se não me engano, é o Cemitério dos Livros, alguma coisa assim. E eu gostei bastante. Algumas partes eu fiquei um pouco confusa. E achei que poderia ter sido tirada, mas de maneira geral eu gostei bastante. Tô com bastante vontade de terminar de ler a série. Aí veio E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Eu acho que tá no meu top 3 dela. Eu gostei bastante, assim, de ler. Foi um livro que eu li em um dia. Depois, muito rapidamente também, eu li O Sol é para Todos, da Harper Lee? Não sei. Mas eu confundi. Eu achei que era um lugar bem longe daqui, mas era O Sol é para Todos. E eu gostei da história, mas não era a história que eu tava esperando ler outra história. Mas eu gostei bastante, eu acho que pega em tópicos sensíveis, mas é bem legal. Stuart Little, eu acho que eu li em um dia também. É completamente diferente daquele filme que eu amava, que eu assistia quando eu era criança, mas é um 10 de 10, amei também. Aí veio Os Testamentos, que é aquela sequência de O Conto da Aia. Aí veio Os Filhos de Urim, não sei, do Tolkien. Cara, eu acho que eu nunca odiei tanto um homem quanto eu odiei o Turin Turambar. Eu sentia ódio enquanto eu lia. Ódio, ódio, ódio. Eu queria dar um soco na cara dele porque ele é muito burro. E fiquei com muita dó do Urim. Assim, nossa, ao final eu fiquei acabada. Meu coração ficou muito apertado porque eu fiquei com muita dó dele. Acho que ele sofreu demais. Aí veio o Fantástico Senhor Raposo, que é um livro infantil. Não foi o meu preferido. Até agora eu gostei mais de Matilda, que é do mesmo escritor. Mas o Fantástico Senhor Raposo eu também achei legal. Aí eu li Pinóquio e também nunca odiei tanto uma criança em toda a minha vida. Meu Deus do céu, ele é insuportável. Ele é um menino mimado, horrível, péssimo e eu odiei ele. Adorei o livro, mas odiei o Pinóquio. Aí veio A Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro que eu achei bem autoajuda, que não faz o meu estilo de livro, geralmente eu não leio esse tipo de coisa. Lia quando eu era mais nova, mas hoje em dia não me interesso mais. Mas eu tava aí, eu falei, vou ler, né? Não sabia do que se tratava. Cara, mexeu comigo. Mexeu comigo em alguns aspectos, em algumas questões, então eu gostei, no final das contas acabei gostando. Aí foi A Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu fiquei confusa com esse livro em alguns momentos, assim, mas eu achei legal, achei uma aventura, eu ficava ansiosa pra, meu Deus, chega logo! Mas, de maneira geral, eu gostei. Eu achei bem divertido. Aí veio Memórias de um Sargento de Milícias, que é um clássico da literatura brasileira, se eu não me engano, se eu estiver errada, gente, vocês me perdoem. E eu gostei da história, mas eu tive dificuldade em alguns momentos, assim como eu sempre tenho com literatura brasileira. Eu sinto que eu sou um pouco travada, mas eu gostei da história, achei ela bem interessante. Não, não foi pelo caminho que eu imaginava, sabe? Eu imaginava outra história, sei lá, pelo nome, mas achei interessante a história. E aí veio Admirável Mundo Novo, e eu fiquei péssima. E desde Admirável Mundo Novo eu dei uma travada nas leituras, porque eu achei muito pesado. Eu fiquei muito triste, eu chorei muito no final. Eu acho que ele me pegou num lugar muito pior do que 1984, que também foi um livro que mexeu muito comigo. E eu admirava o Mundo Novo, assim. Eu fiquei, acho, umas 3 semanas muito, muito mal mesmo. Gente, eu li um que é Talvez a Sua Jornada Agora Seja Só Sobre Você, que tinha sido um livro que eu tinha começado lá em 2023, quando a minha mãe faleceu. E, sinceramente, eu odiei a escrita desse livro. Ele é autoajuda, então eu achei ele uma escrita pobre, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade com livros que tem muito palavrão, muitas palavras chulas, que não tem a ver muito com o contexto. É só tipo, eu sou despojado. Eu não gosto. Eu sou uma pessoa que fala muito palavrão, mas eu não gosto de livros assim, de maneira geral. Então eu li O Cão dos Baskerville, que foi o meu primeiro livro do Sherlock Holmes. E aí tinham vários outros contos na sequência, que foi As Nódoas de Sangue, a tragédia do Gloria Scott. E eu gostei de todas as histórias, história policial e tal. Então, assim, super leve, gostei. Gosto mais da Agatha Christie ainda, mas gostei de ter conhecido Sherlock Holmes. Eu não conhecia, eu só conhecia os filmes. E aí eu terminei Ancestrais de Avalon e eu acho que eu demorei 4 meses pra terminar esse livro, porque apesar de ter amado a história, eu achei super interessante conhecer os primórdios do ciclo de Avalon e tudo mais. Se não me engano, ainda não é o primeiro livro, se não me engano, tem mais 2 antes, que fala mais anteriormente ainda do que esse. Mas eu confesso que a parte que falava, que era narrada pelo homem, que era a história do homem da história, eu não gostava. Eu gostava só da parte da mulher, eu achava muito chato a parte do cara. Então, toda vez que chegava no capítulo dele, eu ficava, para Brasil, para a gravação. Então, eu gostei do livro, mas eu preferia as partes que eram sobre a menina. E aí eu li Árvore e Folha do Tolkien, e nesse livro, ele é um livro que eu não sabia, mas é um livro sobre como escrever, enfim, eu não entendi muito bem, mas tem um conto
Ai, esqueci o nome do conto, cara, mas tem um conto no meio desse livro que eu li ele 2 vezes, porque eu fiquei muito emocionada. Então eu terminei de ler o livro inteiro e depois, no mesmo dia, eu voltei e reli esse conto. Então eu li Sonho de uma Noite de Verão, que também, apesar de conhecer a história, quando eu fui ler, eu fiquei assim, eu falei, gente, essa não era a história que eu lembrava, não. Fiquei meio assim. Mas eu gostei bastante, achei bem legalzinha. É uma história meio doidinha, assim, né? Porque é uma peça de teatro, então eu achei a história meio doidinha, mas de toda maneira eu gostei. E aí, pra tentar reavivar a minha chama da leitura, porque eu tava lendo mais pra trás do que pra frente, eu li Ponte para Terabitia. E assim, é um 10 de 10, mas eu quase morri de chorar. Meu marido teve que vir me acudir porque eu chorava de não controlar o choro mesmo. Assim como aconteceu quando eu vi o filme e eu era criança. Eu falei, não, vai ser um pouco diferente a história, mas não, é idêntica. Eles fizeram um roteiro muito, muito bom e a história é muito boa mesmo, vale muito a pena. Então eu li Caninos Brancos e também já tinha visto filme de animação há muitos anos atrás na Netflix. E fiquei com esse filme na minha cabeça, que era um filme que eu amava. E quando eu fui ler, meu Deus, o livro me destruiu. Assim, ele acabou comigo. Eu ficava ansiosa, eu chorava, eu ficava mal, e eu ficava com dó, e eu, nossa, meu Deus, e no final eu fiquei muito feliz, mas assim, eu fiquei mal, sabe? Enquanto eu lia, eu chorava bastante. E então eu consegui terminar O Garoto do Rickshaw, que foi um livro que eu achei que eu já tinha começado uma vez, não tinha gostado. Comecei esse ano e demorei 3 meses pra conseguir concluir. E talvez as pessoas me odeiem por isso, mas eu odiei esse livro. Sinceramente, ele é um livro que não faz meu estilo. Eu achei o. Você até esqueci o nome do personagem principal. O Xianzi, acho que é assim que fala o nome dele. Eu odiei esse personagem. É uma história misógina, nojenta. Eu sentia ódio desse cara o tempo inteiro. Eu achava que ele se fazia de coitadinho demais. E eu não fui com a cara do personagem principal. E tudo era culpa dos outros. E ai, eu não tenho paciência, meu Deus do céu. Ele fazia umas escolhas burras e depois ficava. Ai, meu... Zero paciência. Eu entendi o contexto da história, sabe? Mas sabe quando você fica meio assim, tipo, ai, não fui com a cara desse livro? Então, não foi pra mim. Eu sei que é o clássico, eu gostei de terminar um clássico chinês e tudo mais. É uma realidade diferente da minha. Mas eu, sinceramente, não foi uma boa experiência. Eu acho que foi o primeiro livro chinês mesmo que eu li. Porque eu já li o Deus e o Imperador, que é uma história que se passa na China. É uma história muito triste, muito bonita. Mas, se não me engano, não é escrito por um chinês. Então, esse foi o primeiro livro que eu tenho certeza absoluta que foi escrito por um chinês. E eu não gostei. Gostei da escrita, é uma escrita muito boa, ela é dinâmica e tudo mais. Mas eu não gostei da história. É isso. Então, esses foram os livros lidos até o momento. E eu estou empacada em 2. Que é. Empacada não, Beren e Lúthien eu tô conseguindo avançar. Que eram livros que eu deveria ter terminado agora em junho. Mas tem um que chama A Sétima Ordem, que é de uma escritora brasileira, que eu estou muito empacada e eu não sei se eu vou conseguir terminar, porque eu tô odiando num nível master, assim, em nível gigantesco. E estou empacada em Mob Dick, não consegui avançar. Emma nem comecei, Irmãos Karamazov nem comecei. E Mil e Uma Noites também não consegui avançar mais desde o ano passado, quando a Gala morreu. Eu tava lendo com meu marido e a gente deu uma freada, assim, a gente não tava muito legal.